Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gleison Vieira. Eu sou aluno orientando do professor Jacó. Já agradeço a paciência dele durante esses anos, me orientando. O professor Adolfo Lamar. Muito me honra ter o professor Severino. Agradeço também o evento. E agradeço a presença de todos que estão aqui no auditório do bloco. Então, vou iniciar a defesa aqui da minha pesquisa, cuja fonte, o foco é a filosofia de filósofos do século XIX. E o tema, o título da dissertação é Os Referenciais Filosóficos de Educação a partir de Saint-Simon e do movimento sansimoniano. Então, primeiramente, os agradecimentos. E como está estruturada a dissertação, agradeço aos meus familiares, à minha esposa, aos meus dois filhos, à família do Costas, que também agora é parte também da minha família, e que é um chá de bebê. E... Peraí, volta aquela coisinha lá. Tem que explicar que história é essa aí. Isso aí foi nós usamos algum tempo atrás uma dinâmica que foi a leitura de romances, para a gente começar a discutir questões filosóficas a partir de romances. E pegamos um livro, Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, e no final eles organizaram uma apresentação. E esse barrigudo ali é o caboclo, como é que é o nome do caboclo? Caboclo Capiroba. Capiroba. Esse menino se vestiu de caboclo Capiroba e fez lá. Esse foi o chá de bebê, né? Teve teatro também. É verdade. Então, é isso aí. Legal. E um agradecimento especial que eu faço aqui nesse momento são aos caminhoneiros. Foi graças à ação desses homens desconhecidos que possibilitou a minha frequência ao longo do mestrado. Então, esses homens, né, amorosos, muito obrigado. Então, sumário, aqui a gente já tem o esqueleto da dissertação. A introdução fala da justificativa, dos objetivos específicos, do objetivo geral. O capítulo 2, eu falo da primeira parte da vida de Saint-Simon, que foi dedicada ao estudo da ciência, de uma filosofia da ciência. O capítulo 3 é a segunda fase do pensamento dele. Ele já é um reformador, então é nesse momento que surge, que vai dar o tipo de socialista, um dos primeiros socialistas da contemporaneidade. E o quarto capítulo é o movimento que se novelou em torno das obras de Saint-Simon depois da morte dele. Então se criou um movimento filosófico a partir dos escritos dele. Então esses três capítulos, eles dão sustentação teórica para os dois capítulos que vêm em seguida. O capítulo 5 é a Educação segundo a filosofia de Saint-Simon, e o sexto capítulo é o desenvolvimento dessas ideias sobre pedagogia, educação e ensino, mas dentro da corrente saint-simoniana. E esses dois capítulos possibilitaram uma tentativa que eu tive de revitalização de algumas premissas sobre a visão pedagógica de Saint-Simon para uma discussão atual. Então aqui eu estruturei, fiz uma síntese, organizei uma proposta de filosofia da educação a partir dos referenciais do saint-simonismo que eu chamei de mediação do potencial cinético-social. E o último capítulo são as considerações finais. Então na introdução eu falo rapidamente da importância de Saint-Simon. O pensamento dele possibilitou a formação do positivismo de Augusto Comte, que é diferente da tradição positivista. Quando se fala de tradição positivista, se remete à mudança do pensamento científico a partir do século XV, com a Revolução Copernicana,
e tal. Então, enfim, Auguste Comte foi secretário de Saint-Simon, e eu percebi ao longo da discussão que houve uma influência do pensamento dele sobre Auguste Comte. O marxismo também se novela em torno de algumas questões que foram levantadas pelo saint-simonismo. O anarquismo de Pierre Proudhon também testa algumas coisas em relação à filosofia de Saint-Simon, e em Durkheim também, na fase inicial do pensamento dele, também sofre uma influência do pensamento desse filósofo. Então ele é muito amplo, isso mostra já a amplitude do pensamento dele, da influência que ele teve e tal. E são essas duas correntes, o positivismo kantiano e a filosofia marxista, que tiveram uma importância enquanto corrente epistemológica no Brasil. A pesquisa. Então, no estado da arte, evidenciou-se algumas coisas, tá? E foi a primeira. Poucos trabalhos acadêmicos no Brasil se novelaram em torno de investigações sobre as perspectivas filosóficas de Saint-Simon. Então, eu encontrei um trabalho de pós-doutorado da professora Benoit, pela USP, mas como está em vias de... Ela está numa aproximação de Marx e Saint-Simon, mas como está em vias de publicação, ela não pôde receber material. Não realizou-se trabalhos aprofundados nem no Brasil nem no exterior que referenciem a educação na perspectiva do saint-simonismo. Então, é uma filosofia muito ampla que discute teoria do Estado, teoria política, teoria econômica, concepção de moral, uma teoria religiosa. E nessa parte sobre o que seria a educação para essa filosofia, eu não consegui encontrar algum trabalho sobre isso. E uma das obras do Saint-Simon, da sua escola filosófica, com exceção das obras de Comte, foram publicadas em língua portuguesa. Isso também foi uma coisa interessante. E o saint-simonismo editou obras especificamente dedicadas à questão da educação. Então, num primeiro momento, isso até causou um receio. Eu pensei, poxa, será que essa pesquisa é viável? Mas por ela atender às aspirações pessoais minhas, e eu vou explicar isso depois, eu percebi que era justamente por isso que havia a possibilidade de pesquisa. Bom, o problema da pesquisa. O problema mais abrangente sobre a qual essa pesquisa se debruçou é a busca no saint-simonismo de possibilidades e inspirações para promover meios na educação contemporânea que viabilizem e aprimorem a valorização das pessoas enquanto seus potenciais de interações sociais, de tal forma que amplie e valorize a humanização e revitalize o que promove vida com dignidade. Os objetivos gerais. Objetivo geral. Compreender de que forma os referenciais filosóficos de educação do saint-simonismo apresentam potenciais capazes de mobilizar a sociedade para a organização de posturas, procedimentos, desafios, meios que promovem desumanização e marginalização. Bom, então, na parte da pesquisa sobre Saint-Simon, eu pesquisei em livros sobre história econômica, história das doutrinas econômicas, história do socialismo, dos movimentos socialistas, história do positivismo, história da sociologia. Você encontra citações muito rápidas, pouquíssimas páginas falando sobre essa filosofia. Então eu li os originais. Graças ao programa arquivo.org e do Google, você tem acesso aos livros originais de obras muito antigas. Então, graças a esse programa, eu pude ter acesso aos originais em língua francesa. Então, eu tive acesso não só às obras de Saint-Simon, mas dos que compuseram a escola dele e de críticos dessa filosofia, que possibilitou o entendimento da sua filosofia como um todo. E dentro desses textos eu fui traduzindo, selecionando aquilo que mencionava: educação, ensino, pedagogia, instrução.